Vinícius, chega mais. Bom dia, Vinícius. Tudo bem? Que bom que você está aqui com a gente. Bom dia, Mauro. O prazer é meu. Estou participando aqui hoje do Farol Brasil, canal aí que acompanham desde o lançamento lá em janeiro e fazendo parte da minha rotina também. Ah, Dá só legal, um cara. retorno se o Obrigado. áudio tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Tava assistindo Tá aqui bom. anteriormente, o áudio tava tipo alto, né, pelo YouTube, mas por aqui deu uma baixada. Mas Não, tá estou bom, tá conseguindo ótimo. escutar bem aqui. Bom, camarada Vinícius, diz uma coisa para mim. Eu nunca tinha ouvido falar, até me sugerirem essa entrevista com você, do Dia Internacional do Jovem Trabalhador. Explica para nós o que é esse dia. Bom, Mauro, como você tinha até comentado mais cedo, diferentemente de algumas outras datas, como é o 1º de maio, como é o 8 de março também, o Dia Internacional do Jovem Trabalhador não é uma data, né, que tem uma relevância, por exemplo, de algum episódio histórico. Enfim, é uma data, né, comemorada, entre muitas aspas, hoje, no dia 24, que foi instituída pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Então, essa data vai muito sendo comemorada, né, enquanto um dia para poder conscientizar, para poder incentivar, né, a contratação de jovens. Aí colocam ali também, né, muito a possibilidade de jovens terem acesso a empregos seguros e afins. Então, é muito mais nessa perspectiva, né, de um incentivo à entrada do jovem no mercado de trabalho, muito para ocupar, né, enfim, as vagas necessárias. E aí, nessa condição também que, apesar de não ser um dia, né, com essa relevância histórica dos movimentos sociais, é também um dia que os movimentos sociais e as organizações aproveitam para poder fazer um balanço, né, enfim, qual que é a situação, por exemplo, da juventude trabalhadora, como é que estão esses jovens também em diferentes âmbitos, né, que são secundários, mas que também são importantes, como a educação, seus espaços de socialização, alguns temas como a questão da violência e alguns outros. Então, a gente tem aproveitado, né, enquanto organização também esse dia. A partir de hoje vão estar saindo alguns materiais que discutem, né, qual que é a situação, por exemplo, hoje do jovem dentro do mercado de trabalho, dentro da educação, né, seja no ensino básico, ensino técnico, ensino superior, e a sua realidade, que é uma realidade dura, né, que temos vivendo nessa conjuntura. Essa é uma questão, sabe? Agora, esse Dia do Jovem Trabalhador, ele é mundial, é comemorado em outros países. Você tem notícia de como é que é essa celebração em outros países? Sim, por ter sido, né, ali tirada pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT, ele tem essa relevância, né, a nível internacional. Então, é também por isso que, ao fazer uma análise, né, também, tipo, desse dia, a gente faz uma reflexão de que, enfim, nós temos efeitos, né, para a juventude trabalhadora e juventude de uma forma geral no Brasil, mas que são efeitos também que são decorrentes dessa conjuntura internacional. Então, tem essa relevância a nível internacional, né, das campanhas, sobretudo, né, que são feitas aí, enfim, pelas empresas e pelas organizações, né, que incentivam, entre muitas aspas, a entrada do jovem no mundo do trabalho. Perfeito. Agora, o que é o observatório? Que eu também não tinha conhecimento, não sabia que existia, né? Esse Observatório Social da Juventude. Então, o Observatório Social da Juventude, aqui da UFRB, assim como muitos outros, né, como se fosse um grupo de pesquisa. Então, meio que esse observatório, ele se torna um espaço, né, dentro ali do espaço universitário, mas também em conexão, né, enfim, com as comunidades onde a gente atua, para que a gente consiga, né, tanto ter um espaço onde a gente faça, né, um processo de mapeamento, por exemplo, sobre diversos temas da juventude, onde a gente também centralize, né, dentro daquele espaço, a discussão de projetos que estão sendo tocados, por exemplo, por estudantes. No meu caso, por exemplo, né, eu entrei aqui na UFRB no mestrado, há 2 anos, estou aí caminhando para poder finalizar. E aí, ao entrar, né, no observatório, a minha participação ela também se dá, né, no desenvolvimento da minha pesquisa. Então, é um espaço ali, enfim, para a gente poder fazer essas reflexões e produzir materiais também, e se articular para poder participar de congressos, de encontros, está formulando ali diretamente também sobre as políticas públicas de juventude. Uhum. Legal. Deixa eu te perguntar uma coisa.
a gente estava conversando agora, não sei se você assistiu a entrevista com a juíza Valdete Severo? Estava acompanhando aqui. E falamos desse tema da 6x1. Me parece que os jovens, o jovem trabalhador, a gente inclusive mostrou uma pesquisa de outro observatório, né? O Observatório do Estado Social Brasileiro, lá de Goiás, dirigido pelo Arraes, mostrando que assim, a vítima preferencial da burguesia para a escala 6x1 é a juventude, né? Sim, assim, fazer só recuar um pouco mais, né, para chegar nesse ponto. Quando a gente fala de juventude, né, sobretudo essa nossa atual geração de juventude, a qual me incluo também, a gente faz muito uma discussão sobre o que tínhamos antes, né, o que a gente usa, inclusive, de uma comparação, que foi, né, a geração, por exemplo, dos nossos pais, não que essa geração, por exemplo, tivesse tido uma melhor condição de vida, mas sobre a falta de expectativa que a juventude ela tem hoje. Então, se anteriormente, né, por exemplo, tinha uma perspectiva de você terminar ali, né, os seus estudos, fazer um curso, conseguir um bom trabalho, ou um trabalho a nível regular, é uma perspectiva que a gente não tem hoje. E aí, quando a gente entra, né, no atual momento, enfim, essa atual geração da juventude foi a geração que pegou, né, eu, por exemplo, aos meus 19 anos, né, foi quando ali em 2017 teve a reforma trabalhista. Então, a gente, nesse meio, né, do que foi ali a crise de 2008, a gente está sofrendo as transformações que a burguesia tem feito para poder recuperar essas taxas de lucro. Então, a gente pega, né, a reforma trabalhista, a precarização direta, né, das formas de trabalho, e aí entra, né, a própria discussão que estava sendo feita sobre a questão da pejotização, também sobre a terceirização. A gente pega essa onda, né, que vem ganhando muita força mais recente, né, sobre o trabalhar por conta própria, que tem também um ponto muito forte ali, né, no que é a influência ideológica, né, que tem sido feita, por exemplo, nas redes sociais. Então, basicamente, a nossa geração tem pego essas transformações justamente no nosso momento, né, de entrada ali no mercado de trabalho. Então, e aí, dentro desses pontos, está a questão da escala 6x1. Porque o que está voltado, né, para a maioria dos jovens hoje? São os trabalhos precarizados, os trabalhos com menos direitos, inclusive com formas de contratação que são que não tem uma seguridade, né, voltada ali sobretudo para esses jovens, enfim, de uma forma muito rotativa também. E a maioria desses jovens, enfim, ocupam, né, essas formas de trabalho, por exemplo, que estão aí na 6x1. Tem um texto muito bom do André Sobrinho e da Helena Abramo, que saiu no Outras Palavras, que faz um paralelo, inclusive, sobre os jovens, né, enquanto seres invisíveis, e o movimento Vida Além do Trabalho, ali na pegada, né, do que foi essa construção da pauta 6x1. Enfim, há muito um discurso, né, que foi muito empreendido também, tipo, pela mídia, enfim, sobre, não sei se você já ouviu falar, né, sobre o jovem neném, aquele jovem que não quer nem estudar, que não quer trabalhar, mas a realidade dos dados era diferente. Na realidade, dentro do público, né, de 15 a 29 anos, por exemplo, cerca de 75% dos jovens, então ali 3 a cada 4 jovens, estão trabalhando, inclusive, estão ocupados, né, diretamente. Só que ocupados como, né? Ocupados, enfim, sobretudo ali no setor de comércio, no setor de serviços, ali muitos dos empregos, inclusive de jovens, né, estão alocados enquanto vendedores, nos trabalhos administrativos. Então, esses jovens estão pegando esse momento, né, que desse corte recente, né, de direitos, uma dificuldade também muito grande, né, de organização, é muito diferente, né, o que nós temos hoje, por exemplo, de uma tradição sindical. Mas, ao mesmo tempo, também são esses jovens que agora, né, como aí, tanto por meio do movimento Vida Além do Trabalho, mas também de uma série de outras iniciativas, estão tomando, né, também esse processo de iniciativa nesse momento. Então, também é um certo, não um respiro, né, porque nunca vai ser um respiro, mas um momento muito importante da conjuntura, né, do que representa, né, para essa juventude, que, enfim, seja no movimento estudantil ou em outros espaços, estava ali tentando, né, tomar a linha de frente desses processos. A linha de frente também atuar ali enquanto, enfim, uma força, né, ali de retaguarda do movimento de trabalhadores. Deixa eu te falar, deixa eu fazer um pause na nossa conversa, quero voltar aqui com um assunto muito relevante, que é você.
Mas antes quero mostrar, olha que iniciativa importante, até vou chamar ela aqui logo nos próximos dias para falar sobre essa iniciativa, da Fernanda Melchiona. Olha, Fernanda Melchiona está se saindo uma parlamentar realmente, não é à toa que adoro a Fernanda Melchiona. Está aqui, já rápida no gatilho, o que é raro, inclusive na ação parlamentar da esquerda, entrou com uma ação corretíssima, propondo um crédito de 6,3 bilhões para as vítimas de fraude no INSS. Ora, se a fraude alcançou 6,3 bi, talvez um pouco menos, 6 bi, 5,8, 5,9 bi, e essa fraude aconteceu por incúria do Estado brasileiro, porque a fraude aconteceu com dinheiro desviado de dentro do INSS, a operação aconteceu dentro do INSS, a fraude aconteceu no interior do INSS, com uma quadrilha de fora, ou quadrilhas de fora, e uma ou mais quadrilhas de dentro. Então, é absolutamente razoável que os prejudicados por esta incúria, os aposentados e pensionistas, sejam ressarcidos do prejuízo que tiveram. Então, o que ela está propondo, parabéns, Fernanda Melchiona, é a União abrir um crédito de 6,3 bi para ressarcir as vítimas da fraude do INSS. Parabéns, Fernanda Melchiona. Chance, zero. Por quê? Por quê? Porque, como diz a Lara, o Haddad vai ter um infarto. Não, ele não vai ter um infarto, ele vai dizer não. Né? E o arcabouço fiscal? Pois é, com o arcabouço fiscal não vai ter. Alguém acha que o governo vai soltar esse crédito, vai soltar esse dinheiro? Não, para os bancos solta, né? Mas para os trabalhadores, para os aposentados, para os pensionistas, não solta. Né? No texto, a Fernanda Melchiona diz que o recurso é necessário para sanar os danos materiais e psicológicos causados às vítimas. Diz ela no texto: diante da gravidade e da extensão dos danos causados, o Estado brasileiro, que eu acabei de falar, por meio do Ministério da Previdência Social, deve assumir a responsabilidade de viabilizar a restituição imediata dos valores indevidamente subtraídos dos beneficiários, sem prejuízo das medidas judiciais e administrativas cabíveis para responsabilização e eventual ressarcimento dos cofres públicos. Sabe o que tinha que fazer? Meter mobilização, aposentados na porta do INSS, na porta do Congresso Nacional, na porta da sede do Ministério da Previdência, na porta do Ministério da Fazenda para exigir o ressarcimento. Vocês imaginem se algo assim tivesse acontecido com o banco. Se esse banco já não teria sido... Já não teria o Haddad convocado uma entrevista coletiva para dizer que o banco seria ressarcido, porque, afinal, os clientes não podem ter prejuízo. Imagine. Maravilhosa Fernanda Melchiona, nossa parlamentar aqui. Temos orgulho da presença dela no parlamento. Fala, Vinícius. Enfim, hoje acabou sendo um dia, né, que, enfim, algumas coisas foram discutidas, tem muito a ver, né, assim, com a questão da juventude. Que um outro elemento, né, que ocorreu nesse período que eu citei, né, da nossa atual geração, foi a própria reforma da Previdência. Então, enfim, a gente tem no nosso momento, né, encarar, enfim, a existência de trabalhos, porque os jovens eles estão trabalhando, querendo ou não, e a gente pode discutir as formas como eles estão trabalhando, como, enfim, por meio das plataformas, pela informalidade, também, né, aí em trabalhos mais formais, mas também ao mesmo tempo que a gente pegou a notícia, né, sobre o aumento do tempo para poder se aposentar. Então entra também nesse gancho, né, que enfim, a gente vai demorar, né, para poder, enfim, conseguir um trabalho tipo, mais qualificado, conseguir uma estabilidade, que é também um fator assim muito determinante, né, sobre o que é o jovem. Às vezes a gente utiliza, né, o que as pesquisas utilizam, sobretudo IBGE, que é essa idade entre 15 a 29 anos,
mas a definição de jovem está muito sobre esse período, né, de transição para a vida adulta, onde ele vai constituindo alguns critérios, como ele conseguir, né, um processo de estabilidade, conseguir um processo de autonomia. Então, a gente entende também que com essas medidas, esse período ele se estende. Aí, por isso que muitas notícias, né, vão aí colocar, jovens até 35 anos estão ali ainda morando com os pais, não estão estudando, não estão trabalhando, o que é uma notícia, né, como eu comentei, meio que falseada, né, desse discurso. E é um momento, assim, que a gente vive, né. Um outro ponto, Mauro, que eu queria comentar, né, é um impacto secundário, né, dessas políticas que não entram só no mundo do trabalho, mas também ali no próprio mundo da educação. Se antes, né, a gente tinha perspectiva, por exemplo, discutir, por exemplo, o acesso ao ensino superior. Enfim, teve todas as políticas, né, de acesso, que é importante colocar, né, que são muito importantes, que dão acesso, né, a alguns jovens ao processo do ensino superior, mas que também é um número muito pequeno, por exemplo, comparado ao número de jovens que tentam, de fato, ingressar no ensino superior. E que, por exemplo, o ensino superior hoje, tipo, não é uma garantia de você ter um bom trabalho, por exemplo. Na verdade, o que a gente tem visto é a dificuldade dos jovens permanecerem, por exemplo, dentro do ensino superior, por conta de uma série de restrições também que estão tendo nas políticas de permanência, mas também, sobretudo, sobre o pós, que é algo que a gente pouco discute. Não sei se caiu, mas não, tá foi aqui não, né? Não. Troquei. Mas quando a gente fala do pós, né, quando a gente sai, por exemplo, do ensino superior, essa dificuldade que se tem, por exemplo, para encontrar um emprego. Aí vem aquela a famigerada, né, tipo, piada, tipo, se formou no ensino superior, tá trabalhando, tipo, para Uber, mas é a realidade que a gente tem. Gira um pouco, por exemplo, também com o desmonte que é feito do serviço público. Enfim, eu, por exemplo, enquanto formado em licenciatura, a perspectiva que a gente tinha é que, enfim, conseguir um bom concurso, e aí a gente já vê, por exemplo, né, os concursos oferecendo, tipo, poucas vagas, concursos também, né, que vão ali oferecer um formato REDA, que é você trabalhar ali por 2 anos, aí depois você tem que tentar alguma outra coisa. E aí a perspectiva que o jovem fica é de, por exemplo, quem ali faz o ensino superior, né, é a perspectiva de, por exemplo, você tentar acessar uma pós-graduação. E aí há um desencontro, que a ideia da pós-graduação para a juventude, por exemplo, é a gente formar, né, através de um projeto de nação, os futuros grandes cientistas que a gente vai ter para construir essa nação. Mas a perspectiva que a gente tem, na verdade, é ter que entrar na pós-graduação para tentar uma bolsa, para manter ali uma estabilidade mínima que a gente conquistou nesse período. E na contramão disso, a gente tem, né, os inúmeros jovens que não conseguem acessar, né, o ensino superior, e aí o crescimento, por exemplo, do ensino técnico privado, que vai prometer ali para o jovem, né, um emprego rápido, pelaquela mínima qualificação, mas que também não é uma realidade vivida, né. Os jovens que conseguem emprego a partir disso são, enfim, empregos precários, de baixa qualificação, que vão oferecer salários também que não são condizentes, né. Então a gente pega também esse período agora que é o alto custo de vida que a gente está vivendo também. Perfeito. Legal. Desafios da juventude. Viva a juventude trabalhadora brasileira e viva o Dia Internacional do Jovem Trabalhador. Eu conversei com o Vinícius Souza, que é pós-graduando em Ciências Sociais e membro do Observatório Social da Juventude. Estuda lá na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, militante da União da Juventude Comunista e do PCBR. Vinícius, obrigado demais, boa caminhada para ti, viu? Vamos conversar mais vezes aqui. Abração. Eu agradeço, Mauro. Abração. Abraço.